Hoje eu quero falar contigo ainda no tópico do último vídeo que a gente conversou sobre o cara bonzinho, a psicologia do nice guy. Hoje eu quero falar sobre pegar gente, sobre homens bonzinhos versus os homens malvados, né? A Dark Triad, como se fala, a tríade obscura, que acaba trazendo um certo quê para os homens malvados de eles costumam pegar mais gente, vamos falar assim. Né? Por que isso acontece? Por que os caras que são malvados? E aí tem gente, às vezes cai naquela coisa de red pill, né? Tipo assim, tem que tratar as mulheres mal mesmo, porque elas não querem saber de nada. Aí os caras que são muito bons, a gente quer tratar elas bem, e aí a gente não consegue, a gente fica sozinho, e aí o cara vira tipo incel, né? Não é nem incel que fala, é porra aí que não querem saber de mulher, meio misógino e tal. E olham e dizem, cara, poxa, que coisa, né? A gente cresce sabendo de que as mulheres querem homens sensíveis, gentis e prestativos, mas na prática a gente vê o oposto. Elas querem os homens narcisistas, maquiavélicos, psicopatas, ainda mais assim, né? Arrogantes, que parecem não se importar, que são perigosos. Esses caras parecem que eles estão sempre sendo bem-sucedidos na dimensão amorosa. Beleza, é disso aqui que eu quero conversar hoje contigo sobre, de fato, isso aqui traz algumas qualidades interessantes e que eu quero trazer até numa dimensão fazer uma analogia com filmes, por exemplo, tá? Isso que tu vai ver nesse vídeo aqui hoje. Eu sou o Diego Moreira, eu sou psicólogo. Se tu já costuma acompanhar o canal e ainda não é inscrito, faz favor, considera te inscrever, porque ajuda o canal e vai informar para o YouTube que tu está interessado nesses tipos de assunto. Outra coisa que ajuda também, tu curtir esse vídeo. Eu não tenho hábito nenhum de curtir vídeos, exceto quando eles realmente, puxa, sei lá, eu tenho um carinho ali pelo produtor de conteúdo, ele pede mesmo, eu tô te pedindo, curte esse vídeo, é importante. E ao longo do vídeo, se tiver objeções, quiser conversar, sessão de comentários, faça isso. Tu é muito bem-vindo para fazer isso, tá? Olha só, qual é a resposta? Por que parece realmente, e a gente observa isso como uma triste realidade, podemos dizer assim, realmente parece que esses caras que são malvados, eles têm uma qualidade de serem mais atraentes, certo? Por que o bonzinho ele não se dá bem, apesar de a gente perceber, puxa, ele é sensível, ele é gentil, ele é prestativo, esse cara não se dá bem. Porque quando a gente olha esses outros sujeitos que são mais atraentes, e lá no vídeo onde eu falava como as mulheres escolhem os homens, eu pintei um pouco sobre essa história, e eu já posso te adiantar. Esses homens que estão na tríade obscura, né, essa tríade, Dark Triad aqui, eles são muito bem sucedidos em relacionamentos a curto prazo. Tanto que o que nós vamos observar até cientificamente, evolutivamente falando, são sujeitos que, claro, na sua juventude, eles tiveram muitas mulheres, mas eles tendem a terminar a vida sozinhos. Né? A reputação social deles acabou sendo tão maculada que eles terminam sozinhos. Ou com alguma doida que decidiu acolher ele ali e tem um funcionamento daddy issues, a gente pode dizer ali, e decidiu acolher esse maluco para ficar com ele, de sofrer, não, mas é aquela coisa, né? Aí tá no outro vídeo que eu já falei com vocês, né? Que narcisista se relaciona com um narcisista. A diferença é que nós temos o narcisista tirano e temos o narcisista meigo. Isso já foi comentado num outro vídeo que tu pode encontrar aqui no canal. Né? Recomendo que tu veja. A gente vê então o que é esse narcisista, vamos definir, né? Esse narcisista, esse maquiavélico, esse psicopata. Narcisista é esse cara que vai ter essa personalidade marcada por um orgulho, por um ego muito inflado, uma falta de empatia, uma grandiosidade. O maquiavélico, aquele sujeito que tem uma certa manipulação estratégica, né? Ele é meio manipulador, ele tem foco no interesse próprio, ele tem uma certa frieza emocional. O psicopata, claro, subclínico, né? Não o transtorno de personalidade antissocial, que mais conhecido, né? Como psicopata, aquele o cara é um serial killer. Não, psicopata, aquele cara que tem uma certa impulsividade, uma certa autoconfiança, ele busca por emoção, ele tem baixa ansiedade, baixo medo da vida, né? Ora, a gente pode até se perguntar, né? Puxa, isso aqui é uma coisa tão ruim, como é que evolutivamente esses caras não sumiram do mapa, né? Porque, de fato, para uma estratégia de acasalamento, a gente pode perceber que ainda, né, o cara bonzinho, ele sinaliza um certo cuidado parental, uma certa segurança. A longo prazo,
é um bom parceiro. Isso aqui tá lá naquele lance, acho que de valor sexual de mercado, que é o alfa, como é que é, o keeper e o alfa, um lance assim, né? O bom provedor e aquele que é realmente um alfa. O alfa, esse cara sombrio, ele acaba sinalizando evolutivamente genes fortes, por isso que atrai tanto. Porque o narcisismo, e tá lá, lembra lá do vídeo, lá do como as mulheres escolhem os homens. O narcisista, ele vai ter ele vai sinalizar, não que ele tenha. E é isso que é o mágico da história, né? Ele sinaliza um status que ainda que ele não tenha, ele sinaliza. Ele tem uma certa confiança, ele tem uma certa dominância social. O narcisista, ele costuma ter essa dominância social porque ele acaba tendo essa personalidade fechada. Guarda essa palavra aqui, né? Personalidade fechada, que eu vou usar para exemplificar daqui a pouco. A psicopatia, o cara psicopata aqui, ele vai ter uma certa coragem, ele vai ter uma certa autoconfiança, uma certa capacidade de suportar os riscos, né? Porque ele tem essa impulsividade, ele não tem medo, ele não tem essas emoções, essa frieza. E o maquiavélico é esse cara estratégico. Ele consegue manipular os outros, assim, e tal. Olha, caraca, isso é atrativo, não é? Claro que é. Ou seja, não é que seja atraído pela maldade, mas é que essas coisas sinalizam uma certa vitória genética, certo? Um macho, nessa perspectiva, ele realmente se coloca como um vencedor daquele rebanho ali, né? Agora, não é que mulheres gostam de caras abusivos, de caras tóxicos, né? O narcisista, ele não é atraente porque ele se ama demais. Não, o narcisista é porque ele se ama muito e tal. Não. Sabe qual é o jogo? É porque o narcisista, ele sinaliza uma certa autossuficiência. Ainda que no fundo ele precisa de aprovação, mas ele sinaliza que ele não precisa de aprovação. Essa é a qualidade, né? Eu me basto, eu me amo e tal, né? Aquele papinho do amor próprio, né? E essa não necessidade de aprovação mostra o quê? Uma força. A gente fala muito disso aqui na dimensão da psicologia, da maturidade, assim, cara, quanto menos eu preciso da aprovação dos outros, mais forte, mais maduro, mais sólido, mais robusto eu me torno. E o narcisista sinaliza muito isso. Ainda que no fundo, né, se a gente for olhar, ele precisa muito da aprovação, ele precisa dos aplausos, mas ele sinaliza que não. O maquiavélico, ele não é atraente porque ele é mentiroso, ele é manipulador, mas porque ele mostra que ele tem uma certa inteligência social. Lembra lá no vídeo de como as mulheres escolhem os homens? Ou seja, ele tem uma capacidade de atrair atenção, ele tem uma certa capacidade de liderar o ambiente no qual ele está inserido. Isso é muito interessante, né? É interessante estar perto de uma pessoa assim. E o psicopata não é porque ele é perigoso, mas claro, não é porque ele é perigoso, não é porque ele não tem medo, mas é porque ele tem essa ausência de medo. E, percebe, se eu não tenho medo, entra nessa mesma dinâmica, né? Quando é que eu sinto medo? Quando eu me deparo diante de uma situação em que eu vejo que essa situação é grande demais para mim. Exemplo, vamos imaginar assim, ó. Você está andando na rua e vem um sujeito que é o dobro do teu peso, o dobro da tua altura. Vamos supor que tu tenhas por volta de 70 quilos. Certo? Vamos botar assim, um homem de 70 quilos, 80, uma mulher de 60 quilos, sei lá, 50. Mas vamos imaginar que tu está cruzando na rua e tem um cara de 250 quilos de músculo e 2,5 metros de altura, e esse cara ele está pronto para te matar. Olha, se tu não está armado, se tu não está armada, no mínimo tu vai te borrar todo. Por quê? Porque eu não tenho a menor capacidade de enfrentar essa pessoa, certo? Agora, vamos imaginar que vem um sujeito do teu tamanho, né? Exatamente do teu tamanho, do mesmo porte. Puxa, já brota uma certa ira, já acho que eu posso, mas eu já tenho uma certa ansiedade, mas acho que eu já posso sair na mão, posso me defender. Mas agora imagina o oposto do primeiro. É uma pessoa com metade do teu tamanho, né? Tem 30 quilos, é um anão que está quase na nição, assim, morto de fome, pobrezinho, e ele quer te matar. Puxa, uma criança, às vezes, né? Como é que é com criança? A criança está muito braba comigo. Desprezo, né? Tem um certo desprezo. Esse desprezo, então, e claro, a vida, às vezes, é muito grande para nós. A gente tem essa percepção de que a vida está nos soterrando, é muito trágico, né? Eu estou muito abaixo da circunstância, eu fico com medo. O psicopata, ele tem essa qualidade. É muito afrodisíaco isso aqui. Puxa, se eu estou com essa pessoa ela vai, enfrenta, assim por diante, né? O erro, né, é o oposto disso, né? O erro é
claro, né? Aqui, o narcisista maquiavélico, ele vai vencer, ele vai ser mais bem sucedido do que o bonzinho, porque o bonzinho ele não vai conseguir nunca, né? É um sujeito que ele vai ficar completamente, como falei no vídeo anterior, ele está sempre cedendo, ele está sempre, ele tem uma certa impulsividade, está sempre querendo agradar. Esse é o pior de todos, né? Mas também é muito ruim ser esse cara da Dark Triad aqui. É ruim. Tu vai ter um certo sucesso a curto prazo, mas isso vai cobrar um preço caro mais tarde, certo? E aí o que acontece? Quando a gente olha para isso, qual é a lição quando a gente olha para isso aqui? De que, e a gente pode trazer o Jung aqui para o nosso jogo. Na medida que eu identifico que existe um narcisista, um maquiavélico, um psicopata dentro de mim, porque eu tenho essas potências, né? Todos os seres humanos têm em potência toda a capacidade de maldade, tem sua capacidade de matar, tem sua capacidade de fazer barbaridades aqui. No momento que eu integro essa sombra para mim, porque o bonzinho, o nice guy, ele nem sonha, diz, não, Deus me livre de ser isso aqui. Deus me livre, porque eu posso ser abandonado e tal, mas ele pode ser isso, e às vezes ele até é. Ele até é, mas de um jeito meio ruim, que ele não consegue nem a parte boa, que é a integração da sombra, que é eu olhar para essa parte narcisista e conseguir extrair a parte boa, que é a assertividade. O narcisista ele é assertivo. Não, é isso que eu quero. Ele tem um desejo, ele tem um querer, ele tem uma objetividade, assim. Ou a estratégia do maquiavélico, né? Cara, ele tem uma certa estratégia, ele pensa no que ele faz, ele consegue calcular curto, médio e longo prazo, né? E do psicopata, a coragem, no final das contas. Então nós estamos falando de assertividade, estratégia e coragem, que estão presentes nesses aqui, claro, com uma pá de merda junto, certo? Então, isso que é gozado, né? Se tu é inofensivo, provavelmente tu não é virtuoso. Mas se tu é ofensivo, não necessariamente também tu é virtuoso. Um homem de verdade, ele é esse cara que é perigoso, mas escolhe ter controle sobre esse perigo que ele pode oferecer e aplicar no seu devido lugar. Lembra que eu falei sobre a gente usar a dramaturgia? Tem personagens no cinema, e aqui a gente pode dar alguns exemplos, né? Me vem sempre na mente o sujeito aquele do Perfume de Mulher, que o Al Pacino faz, lembra? O cego, não sei se você já viu, é um bom filme, né? Perfume de Mulher, que tem o touro na cabeça, lembra que ele dança o tango com a novinha lá, cegueta, arrasa, né? Tem algo de muito atraente nesse personagem, ainda que ele seja um suicida arrombado, que ninguém gosta dele, mas é muito atraente. Depois, Don Corleone, né? O Poderoso Chefão, ainda também o Al Pacino faz muitos personagens assim. O Coringa, o Deadpool, os anti-heróis, ou até mesmo alguns vilões. Por que eles são atraentes? Porque a maldade, olha que gozado isso aqui, né? O bem, o ser bonzinho, né? Olha, às vezes o Coringa ele é mais atraente do que o Batman. Às vezes o Don Corleone é mais atraente do que, claro, ele é o protagonista da história, do que um policial que está tentando fazer uma coisa boa. Porque o bem ele é expansivo, o bem ele transborda para fora de si, o bem ele ordena, ele relaciona, ele acolhe a realidade inteira, ele exige uma certa abertura. Enquanto o mal ele tem um certo fechamento, é nítido, porque o sujeito ele vira o centro de tudo, ele não está aberto para a realidade, não é? Ou seja, uma pessoa boa é aquela que está aberta, porque a vida lhe oferece, né? Agora o fechado não, ele é fechado, aquela maldade, ele sabe exatamente o que ele quer. Ele tem uma teleologia, ou seja, uma finalidade para sua vida muito simples, que é fazer o mal. Taxi Driver, a gente vai ver isso várias vezes, percebe? Os vilões, eles frequentemente, ele tem esse querer muito objetivo, que é cristalino, é dominar, é se vingar, é possuir, é humilhar, é provar uma superioridade. Isso aqui mostra uma coerência interna. Por outro lado, o herói bonzinho, ele quer o bem do outro, mas ao mesmo também ele teme, ele hesita, ele pondera, ele se corrige, ele tem essa capacidade de mudar de opinião, digamos assim. O bem é mais difícil de resumir numa frase, entende? E essa simplicidade, ela é muitas vezes mais atraente. Por isso que a gente olha para esses personagens no cinema e acaba sendo muito mais... A gente pode estender isso aqui para um certo contorno de identidade. A identidade do cara mal é assim, ó, eu sou isso e acabou. Eu sou isso aqui, não tem mais. Isso dá uma silhueta psicológica forte no sujeito. Agora, o cara que é aberto, ele é poroso, né? O cara que tem essa abertura para o bem, ele
precisa considerar o bem do outro, ele precisa considerar a sua própria transformação, o seu momento de melhoria, de amadurecimento, é menos marcante, portanto. Eu estou relacionando aqui a psicologia, a Dark Triad, esse evolucionismo, com o que a gente observa no cinema. E a gente tem uma certa tara por design. As ameaças, portanto, elas nos marcam muito mais do que bens silenciosos. O mal, ele tem uma certa vantagem. Por causa a gente precisa, né? Ficar vigilante, ativa uma certa curiosidade, né? O mal, ele atrai essa curiosidade vã, ele nos deixa vigilantes, né? É, portanto, um imã de atenção. Só que, claro, isso aqui tem esse problema. O mal é mal. E o mal, em algum momento, tem outro vídeo que eu já falei sobre as 4 posturas perante a realidade, né? O mal não tem última palavra. O mal não dura. Tem uma frase que eu gosto muito que é: vence quem dura mais. E o mal não vai durar até o fim. O bondoso, ele vai porque ele se adapta também. Ele dura mais. E ele vence, portanto. Claro, a longo prazo ele vai se dar bem. Então, o fechamento narrativo que um cara malvado tem, ele tem uma simplificação de trama, ele tem um desejo, ele tem um obstáculo, ele tem um método sem escrúpulos. Ele acelera as decisões, ele mesmo faz, né? Ele corta para alternativas, né? O vilão às vezes ele escolhe o atalho, o bonzinho não. Por isso que tem essa atração aqui, certo? Só que não tem verdade, não tem alteridade, não tem limite. E se as coisas não têm limites, elas não funcionam bem. O que a gente precisa fazer com isso aqui, né? Diego, como é que eu posso, então, me tornar interessante sem trair o bem? Sem me tornar mal? É justamente isso. É eu não ter essa abertura frouxa. Porque o bonzinho, né? Que nem eu falei no último vídeo, é frouxo. É uma abertura frouxa, tu não sabe o que esperar dele, ele não tem limites. No momento que eu tenho um certo... Olha, sei lá, o Goku e o Vegeta, né, Dragon Ball Z aqui, né, o Goku ele até é mais atraente, porque ele quer uma coisa, ele quer ser o mais forte, mas ele vai atrás do bem. O Vegeta ele é mau, ou seja, eu consigo ter uma certa abertura, uma certa capacidade de ser o mais forte, mas se eu dou limites para isso. E é justamente, olha que legal, o grande jogo, então, é eu ser bom sabendo colocar limites. Sabendo ter a força do mal, mas, claro, respeitando as regras. E, claro, pode ser que no curto prazo eu não me dê bem. De novo, a mesma coisa que eu falei lá no outro vídeo de como as mulheres escolhem um homem, né? Tá bom, talvez tu não vai te dar muito bem a curto prazo. Mas lá na frente, vence quem dura mais, né? A vida... Falei igual o Cortella, né? A vida ela não é uma corrida de 100 metros, né? A vida é no mínimo, uma meia maratona, né? No mínimo. Então não é sobre eu me dar muito bem logo de cara. E às vezes nós vemos muitos jovens com essa dificuldade, querendo tomar as decisões de modo muito temerário. E pessoas velhas, às vezes, com posturas de jovens, querendo tomar e buscando às vezes esse fechamento. E às vezes busca esse fechamento e também não se dá bem na vida, que são pessoas que às vezes querem ter decisões de uma vez e por todas, temerárias, né? E não tem essa abertura para mudar de opinião, para mudar de decisão. Isso eu vejo que é muito comum. Por exemplo, eu vou lá e aí eu não tenho intenção, né? Eu não me abro para a possibilidade de mudar a minha intenção várias vezes, se necessário, ao longo da vida, mas a mudança, né? A vida é essa mudança, essa dinamicidade que acaba acontecendo. E aí, às vezes, eu fico fixo, tentando encontrar... Porque é isso, né? Essa decisão que não muda, ela me dá uma sensação de força. Mas, às vezes, a força é justamente em mudar e não ligar para essa mudança. Que isso é interessante. Ou seja, o desapego, portanto... O desapego, tem um vídeo também sobre isso aqui no canal. O desapego, ele dá uma puta força para nós. Claro, às vezes eu sempre vou estar pegado a alguma coisa, né? Completo desapego é um espírito livre, né? Um espírito livre, assim, tá? Não está pegado em nada, esse cara, no longo prazo também, esse cara não tem compromisso com nada, não posso confiar nele. Mas uma pessoa que se apega a algumas coisas elevadas, uma pessoa que se apega à honra, por exemplo, que é um bem
que sempre permanece, ele não está fadado a ser corroído pelas traças. Não, né? A traça não tem como corroer a honra, a coragem, uma missão. E lá atrás, vou ter alguns vídeos que eu falo também, né? O homem precisa ter então esse arquétipo de cavaleiro, onde ele tem uma espada firme, onde ele tem uma armadura que lhe protege e dá uma certa firmeza, mas tem um coração por trás daquilo. Né? De fato, tu não vai ser tão atraente quanto esse da Dark Triad, mas a longo prazo vence quem dura mais. Tá bom? Por hoje é só. Não esquece de curtir esse vídeo, se tu gostou, te inscrever no canal, comenta aqui embaixo. Te vejo na próxima. Não fica com Deus, não faz nada que eu não faria. Tchau, tchau.